uma honra ter uma pessoa muito, muito especial. Tenho lidado com ele há muito tempo, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e almoçamos juntos, tivemos reuniões juntos e acho que chegamos a algumas soluções e conclusões bastante boas e vamos trabalhar um pouco depois disso e então suponho que você estará voltando para casa. Esta é uma parada rápida de entrada e saída, mas nós apreciamos você estar aqui e somos amigos de Israel, como você sabe. Eu diria que sou de longe o melhor presidente que Israel já pensou em ver. E é uma honra ser assim e ser considerado assim. Muitos amigos em Israel, eles não estão em uma área fácil. Não é fácil, mas estamos ajudando-os. E assim veremos como tudo se desenrola. E acho que o primeiro-ministro vai falar um pouco sobre o comércio e o que eles estão fazendo pelos Estados Unidos. Então, quero agradecer a todos por estarem aqui. Muito obrigado. Obrigado. Benjamin, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Donald. Obrigado. Senhor presidente, quero primeiro agradecer por me convidar novamente à Casa Branca. Você tem sido um amigo notável do Estado de Israel. Você está ao nosso lado. Você está conosco. Você é um grande, grande defensor de nossas vidas. E você realmente faz as coisas que diz que faz. E acho que as pessoas respeitam isso enormemente. Eu certamente respeito. E estou muito grato a você. Obrigado. O povo de Israel está. E acho que o povo judeu também. Acabamos de ver seu representante no Departamento de Justiça combatendo o antissemitismo, defendendo Israel em fóruns internacionais. Só quero que você saiba do fundo do coração, é profundo. Eu aprecio profundamente, profundamente. Como você disse, tivemos a oportunidade de conversar hoje sobre muitos assuntos. Primeiro, se eu puder mencionar tarifas, é um assunto de algum interesse hoje. Posso dizer que disse ao presidente uma coisa muito simples. Vamos eliminar o déficit comercial com os Estados Unidos. Pretendemos fazer isso muito rapidamente. Achamos que é a coisa certa a fazer. E também vamos eliminar barreiras comerciais, uma variedade de barreiras comerciais que foram impostas desnecessariamente. E acho que Israel pode servir de modelo para muitos países que deveriam fazer o mesmo. Eu reconheço a posição dos Estados Unidos. Diz, você sabe, estamos permitindo que outros países imponham tarifas sobre nós. Mas nós não colocamos tarifas sobre eles. E eu sou um defensor do livre comércio. E o livre comércio tem que ser comércio justo. Eu acho que essa é basicamente a posição que você apresentou, senhor presidente. Vamos eliminar as tarifas e rapidamente. Tive a oportunidade de falar com o secretário Lubok ontem. Conversamos sobre como poderíamos efetuar isso rapidamente. E espero trazer uma solução muito em breve. Não estamos falando sobre tensões. Não estamos falando sobre, você sabe, apenas palavras. Estamos falando sobre resultados. Ok, esses resultados vão voltar. Falamos sobre, não apenas sobre os reféns, mas sobre os reféns, obviamente, é uma história humana de insuportável. Eu falo com as famílias, falei com elas ontem. Falei com outra quando estava na Hungria, antes de vir para cá. Falo com elas todos os dias. Eles estão em agonia. Os reféns estão em agonia. E queremos tirá-los todos de lá. Steve Witkoff, o representante muito competente do presidente Trump, nos ajudou a conseguir um acordo que libertou 25. Estamos trabalhando agora em outro acordo que esperamos que tenha sucesso. E estamos comprometidos em libertar todos os reféns, mas também em eliminar a maldade, tirania do Hamas em Gaza e permitir que o povo de Gaza faça livremente a escolha de ir para onde quiser. Quero dizer, eles deveriam ter essa escolha. E o presidente apresentou uma visão ousada, que discutimos também, incluindo os países que podem estar dispostos e estão dispostos a aceitar palestinos por livre escolha, se eles optarem por ir para lá. E acho que essa é a segunda coisa que discutimos. Os reféns vieram logo no topo. Também discutimos a situação na Síria. Nós temos
tivemos relações de vizinhança com a Turquia que se deterioraram. E não queremos ver a Síria sendo usada por ninguém, incluindo a Turquia, como base para ataques em Israel. A Turquia é um país que tem um ótimo relacionamento com os Estados Unidos. O presidente tem um relacionamento com o líder da Turquia. Discutimos como podemos evitar esse conflito, de várias maneiras, e acho que não podemos ter um interlocutor melhor do que o presidente dos Estados Unidos para esse propósito. E, claro, também discutimos o Irã. Veja, estamos ambos unidos no objetivo de que o Irã nunca obtenha armas nucleares. Se isso puder ser feito diplomaticamente, de forma completa, da maneira como foi feito na Líbia, acho que isso seria uma boa coisa. Mas aconteça o que acontecer, temos que garantir que o Irã não tenha armas nucleares. Esse é o fim do meu discurso. Obrigado, senhor presidente. Preciso de uma resposta muito rápida. Estamos tendo conversas diretas com o Irã. Espere. Estamos tendo conversas diretas com o Irã. E elas continuarão no sábado. Temos uma reunião muito grande e veremos o que pode acontecer. E acho que todos concordam que fazer um acordo seria preferível a fazer o óbvio. E o óbvio não é algo com que eu queira me envolver, ou, francamente, que Israel queira se envolver, se eles puderem evitar. Então vamos ver se podemos evitar. Mas está se tornando um território muito perigoso. E espero que essas conversas sejam bem-sucedidas. E acho que seria do melhor interesse do Irã se elas forem bem-sucedidas. Esperamos que isso aconteça. Agradeço muito o que você disse sobre as tarifas. Fomos explorados e aproveitados por muitos países ao longo dos anos e não podemos mais fazer isso. Simplesmente não podemos mais fazer isso. Não podemos mais ser as pessoas estúpidas. E é tudo por causa dos... E outras coisas, muitas outras coisas. Quero dizer, olha o que aconteceu com o nosso último presidente, onde ele permitiu que milhões de pessoas entrassem em nosso país com uma fronteira aberta. Quem gostaria de uma fronteira aberta? Quão estúpido é isso? Mas ele permitiu milhões e milhões de pessoas. E dos milhões, eu acho que foram 21 milhões de pessoas. Mas digamos que 3 deles eram criminosos sérios, assassinos sérios e traficantes de drogas, e membros de gangues e pessoas de prisões. Todas as prisões esvaziaram diretamente em nosso país, bem ao longo da fronteira aberta com o México, geralmente a fronteira aberta do México. Eles também vieram do Canadá, aliás, muitos. Mas, geralmente falando, na fronteira sul. Que vergonha! É que agora estamos trabalhando muito para tirá-los, tirar os criminosos, tirar os assassinos, os traficantes de drogas, os mentalmente insanos, tirá-los. Eles também deixaram os mentalmente insanos em nosso país. E tudo isso foi feito pela administração Biden. É uma vergonha que tenhamos que trabalhar tanto. E então temos juízes que tentam proteger essas pessoas, mas eles não nos protegeram quando as pessoas estavam sendo deixadas entrar. Mas tirá-los nunca é fácil com essas pessoas. Então, acho que estamos fazendo um ótimo trabalho. A fronteira está melhor do que nunca. Mesmo tão forte quanto era, eu tinha uma fronteira ótima e sólida. Acho que pode estar ainda mais rígida e forte agora. Então, as pessoas estão entrando em nosso país, mas estão entrando legalmente. Temos um processo legal e estamos avançando adequadamente com isso, porque precisamos de pessoas para entrar em nosso país, mas queremos pessoas que possam amar nosso país e valorizar nosso país. Então, é aí que estamos. E com isso, alguma pergunta? Por que eu faço espírito de criação? São os especialistas. Bem, não estamos considerando isso. Temos muitos países que estão vindo negociar acordos conosco e serão acordos justos. E em certos casos, eles vão pagar tarifas substanciais. Serão acordos justos. Como você sabe, falei esta manhã com o primeiro-ministro do Japão e tivemos uma conversa muito boa. Eles estão vindo. E eu disse, uma coisa, vocês vão ter que abrir seu país. Porque não vendemos carros, praticamente 0 carros no Japão. E eles venderam milhões de carros em nosso país. Eles realmente não aceitam nossa agricultura. Um pouco só para nos manter ligeiramente felizes, mas eles não aceitam o que deveriam aceitar. Então, temos um ótimo relacionamento com o Japão. Vamos manter assim, mas eles estão vindo para se encontrar. E outros países também estão vindo. Com a China,
como você sabe, contra a minha declaração, eles colocaram uma tarifa de 34%, além das tarifas ridículas que já tinham. E eu disse, se essa tarifa não for removida, até amanhã, ao meio-dia, vamos colocar uma tarifa de 50% além das tarifas que já colocamos. Então, eles têm feito isso por anos. Eles se tornaram um país rico por causa de pessoas, novamente, que estavam na Casa Branca e permitiram que isso acontecesse. Centenas de bilhões de dólares por ano que eles ganham de nós no comércio, e não deveria ser assim. E eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi. Espero que continue assim. Tenho grande respeito pela China, mas eles não podem fazer isso com apenas... Vamos ter uma chance nisso. E nenhum outro presidente vai fazer isso, é o que eu estou fazendo. E vou te dizer uma coisa, é uma honra fazer isso porque fomos apenas destruídos. O que eles fizeram ao nosso sistema, você sabe, temos 36 trilhões de dólares de dívida por um motivo, e o motivo é que as pessoas permitiram que chegasse a esse ponto. Então, estaremos conversando com a China, estaremos conversando com muitos países diferentes. E eu acho, você sabe, se pudermos fazer um acordo realmente justo e um bom acordo para os Estados Unidos, não um bom acordo para outros, isto é, América em primeiro lugar. Agora é América em primeiro lugar. E não colocamos a América em primeiro lugar, colocamos a América em último. As pessoas que estavam no Salão Oval colocaram a América em último. Não vamos tolerar isso. Que tal? Representar os EUA nas negociações com o Irã? Vai em frente. Duas perguntas. Você espera que algum desses acordos seja feito antes de 9 de abril? E em segundo lugar, houve algumas mensagens contraditórias de sua administração. Você está falando sobre negociações, e ainda assim outros em sua administração estão dizendo que essas tarifas são realmente permanentes. Qual é a real? Bem, pode ser. Ambos podem ser verdadeiros. Podem haver tarifas permanentes e também podem haver negociações, porque há coisas que precisamos além das tarifas. Nós precisamos fronteiras abertas. Vocês sabem, quase fizemos um acordo com a China, onde íamos abrir a China. Estava quase feito, alguns de vocês se lembram, durante meu primeiro mandato. E foi muito decepcionante. Acabamos fazendo um ótimo acordo. 50 bilhões de reais em produtos foram vendidos. 50 bilhões de reais vocês gostariam disso em Israel. E eu fiz esse acordo, mas não era o acordo que eu queria. O acordo que eu queria era esse mais. Eles abrirem a China para que nossas empresas pudessem entrar na China e competir com outros países. E a China você sabe, pelo grande número de pessoas. E no final, esse acordo foi encerrado e fomos para uma parte do acordo. E então há muitas coisas além das tarifas. Mas as tarifas são muito importantes. Mas há muitas coisas, como abrir países que estavam totalmente fechados. A China é essencialmente um país fechado. Na verdade, é um país fechado. E o que eles fazem é cobrar tarifas para que, se você vender carros ou qualquer coisa, ninguém vai comprar porque o preço está fora de controle. Mas isso é verdade para muitos outros países também. Então, vamos conseguir acordos justos e bons com todos os países. E se não conseguirmos, não teremos nada a ver com eles. Eles não vão ter permissão para participar nos Estados Unidos. Senhor presidente. Talvez falar sobre isso por um segundo, porque muitas pessoas estão perguntando. Os Houthis, nós temos sido muito duros e muito bem-sucedidos militarmente. Realmente os danificamos gravemente. Essas eram pessoas derrubando navios e outras coisas, a propósito. Objetos voadores como aviões. E nós causamos um grande dano aos Houthis, o que ninguém conseguiu fazer. Nós realmente os atingimos com força. E é toda noite, noite após noite, e conseguimos muitos de seus líderes e seus especialistas em mísseis. Quero dizer, eles realmente fabricam mísseis. Ninguém pensou nisso, mas eles fabricam mísseis. É sofisticado. E então, eles são muito resistentes, mas foram muito gravemente danificados. Ninguém mais conseguiu fazer isso além de nós. Pete, você quer discutir isso? Sim, senhor. Tem sido 3 semanas ruins para os Houthis e está prestes a piorar. Tem sido uma campanha devastadora, seja em instalações subterrâneas, fabricação de armas, bunkers, tropas a céu aberto, ativos de defesa aérea.
Não vamos desistir. Só vai se tornar mais implacável, até que os Houthis declarem que vão parar de atirar em nossos navios. E também fomos muito claros com os iranianos. Eles não devem continuar a fornecer apoio aos Houthis. E essa mensagem foi deixada muito clara. Então temos muitas mais opções e muito mais pressão para aplicar. E sabemos, porque vemos os relatórios, o quão devastadora esta campanha tem sido para eles e não vamos desistir. Temos um grande exército. Não há exército como o nosso exército. E apesar de Biden ter dado muito, mas nunca, no entanto, uma parte bastante pequena, mas foi muito do nosso exército deixado no Afeganistão. E uma das situações mais burras, eu acho, e talvez a situação mais embaraçosa em que já estivemos envolvidos, aquele curto período de tempo no Afeganistão. Que vergonha foi aquela, mas deixou muito do nosso exército para trás. Deixou. Você os vê em seus desfiles anuais, onde eles desfilam caminhões blindados e outras coisas que conseguiram, mas são muitos bilhões de dólares que deixamos para trás. Mas apesar disso, temos um exército tremendo. Foi uma porção muito pequena, porque reconstruímos o exército durante meu primeiro mandato. Temos grandes coisas acontecendo com o nosso exército. Nós também essencialmente aprovamos um orçamento que está na instalação, você vai gostar de ouvir isso, de $1 trilhão, 1 no trilhão. E ninguém viu nada parecido. Precisamos construir nosso exército e somos muito conscientes dos custos. Mas o exército é algo que precisamos construir e precisamos ser fortes porque há muitas forças ruins por aí agora. Então vamos aprovar um orçamento. Estou orgulhoso em dizer, na verdade, o maior que já fizemos para o exército. Estamos cortando outras coisas que estavam sob DOGE, mas sob muitos outros. Quando você olha para uma mulher recebendo 2 bilhões para o meio ambiente e não tinha nada a ver com o meio ambiente, e eles tinham 100 reais no banco e dão a ela 2 bilhões de dólares. Muitos desses casos, todas essas coisas vão ser cortadas, mas estamos conseguindo um exército muito poderoso. Temos coisas encomendadas agora como nunca tivemos antes. Nunca tivemos o tipo de aeronaves, o tipo de mísseis, qualquer coisa encomendamos e é, de muitas maneiras, uma pena que tenhamos que fazer isso, porque esperançosamente não vamos precisar usá-los. Mas o exército é muito poderoso e vai continuar assim. Vá. Em frente, por favor. Por favor. Sim. Quero te perguntar sobre... Você sabe, porque esta é a primeira vez que ouvimos que os EUA têm outra informação. Em que nível? Eu os amo. Eu os amo, sim. Estamos lidando com os iranianos. Temos uma reunião muito importante no sábado. E estamos lidando com eles diretamente. Você sabe, muitas pessoas dizem, talvez você esteja passando por intermediários ou não esteja lidando diretamente. Você está lidando com o exterior. Não, estamos lidando com eles direto. E talvez um acordo seja feito. Isso seria ótimo. Seria realmente ótimo para o Irã, posso te dizer isso. Mas com sorte não teremos que chegar a esse ponto. Estamos nos reunindo de forma muito importante no sábado, em quase o mais alto nível. E veremos como isso se desenrola. Por favor. Como você garante, senhor presidente? As tarifas não afastam os parceiros ocidentais. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. Eles querem estar nas mãos dos EUA. Eles não querem estar nas mãos dos chineses. Os chineses acabaram se mostrando realmente não muito bons nisso. As pessoas que estão conosco. Mas não podemos ser mais aproveitados. Eu costumava observar esses acordos por anos. Tenho falado sobre isso há anos. Tenho falado sobre isso há 35 anos, como nosso país está sendo explorado. Quero dizer, há 30 anos era o Japão, depois era outra coisa, depois era outro grupo, depois era a China. A China está fazendo o melhor trabalho nisso, francamente. E isso simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer. 0,0. Tarifas sobre carros e bens industriais? Isso não está acontecendo? Bem, a UE não está. A UE tem sido muito dura ao longo dos anos. Eu sempre digo, foi formada para realmente prejudicar os Estados Unidos, estados no comércio.
Essa é a razão pela qual foi formada. Foi formada com todos os países da Europa. Acho que a maioria deles, não todos, mas a maioria. E eles se uniram para criar uma situação um pouco monopolista, para criar uma força unificada contra os Estados Unidos no comércio. Então eles têm a OTAN, que é em grande parte os mesmos países, e eles se aproveitaram de nós financeiramente e militarmente. Até eu chegar lá, consegui obter 600 bilhões de dólares da OTAN, onde eles pagaram a OTAN, porque a maioria dessas nações nem estava pagando. Nós estávamos pagando pela OTAN, então estávamos pagando para protegê-los militarmente e eles estavam nos prejudicando no comércio. Então isso não é uma boa combinação. Então agora isso realmente mudou. É o oposto. E a União Europeia tem sido muito ruim para nós. Eles não aceitam nossos carros, como o Japão, nesse sentido. Eles não aceitam nossos produtos agrícolas. Eles praticamente não aceitam nada. E ainda assim, eles enviam milhões de carros por ano, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMWs. Eles estão enviando milhões e milhões de carros para os EUR. Mas nós não temos um carro que tenha sido vendido para a União Europeia ou outros lugares. Mas vamos falar sobre a União Europeia. E não vai continuar assim. Tem que ser justo e recíproco. Tem que ser justo. Não é justo. Temos um déficit com a União Europeia de 350 bilhões de dólares. Isso vai desaparecer rapidamente. E uma das razões e uma das maneiras disso desaparecer fácil e rapidamente é: eles vão ter que comprar nossa energia de nós porque precisam dela. Eles vão ter que comprá-la de nós. Eles podem comprá-la. Podemos eliminar 350 bilhões de dólares em uma semana. Eles têm que comprar e se comprometer a comprar uma quantidade equivalente de energia. E nós temos isso, você sabe. Temos mais energia do que qualquer país do mundo. Não sei se você sabe disso. Ele sabe de tudo. A única coisa que ele pode não saber é que temos mais energia do que qualquer país do mundo. Temos mais de todos os tipos de energia, todas as formas de energia, desde gás oleoso até carvão. E as pessoas falam sobre, eu chamo de belo e limpo carvão. Como você sabe, a Alemanha está abrindo uma usina de carvão por semana. Eles tentaram os moinhos de vento e não funcionou. Eles tentaram todas as outras soluções e estavam prontos para fechar o negócio. Agora eles estão fazendo uma usina de carvão por semana. A China agora está com 2 usinas de carvão. Então, eles estão abrindo 2 grandes usinas de carvão toda semana na China, por toda a China. E então não nos é permitido usar carvão. Bem, temos carvão limpo e bonito mais do que qualquer outro. Temos petróleo e gás mais do que qualquer outro. Temos mais energia do que qualquer país do mundo, incluindo a Arábia Saudita, incluindo todos, por uma grande margem. E eu levei isso ao número 1. Éramos o número 3, e eu levei ao número 1 durante minha administração. E a razão pela qual fomos tão prejudicados e a razão pela qual entramos em uma inflação tão incrível durante Biden é a energia. Também foi devido aos gastos ruins deles, mas a energia, porque eles mexeram com essa coisa incrível que tínhamos construído, que esta administração havia construído, e os custos de energia dispararam. E quando isso subiu, tudo mais seguiu. Agora, se você olhar o que está acontecendo, você verá isso hoje. Eu disse, vamos tentar baixar os preços dos mantimentos, certo? Termo antiquado, mas um termo bonito, ovos. Então, quando eu entrei, a imprensa ficou absolutamente louca na primeira semana. Eles disseram, os preços dos ovos quadruplicaram. Eu disse, acabei de chegar aqui. Me conte sobre isso. E Brooke Rollins e nossa equipe fizeram um ótimo trabalho. E os preços dos ovos caíram agora 79% e estão por toda parte. E este era um problema que outra pessoa levaria muito tempo para resolver. Temos a energia em baixa. Temos as taxas de juros em baixa. Temos os mantimentos, ou seja, os alimentos estão em baixa. Temos tudo em níveis que ninguém jamais pensou ser possível. A energia parece que vai estar na faixa de 2,50 por galão e talvez abaixo disso. Para um carro, então para gasolina, então estamos realmente indo muito bem. Quero dizer, estamos reduzindo os preços porque os preços ficaram tão altos que as pessoas não conseguiam viver. Quero dizer, os preços dos mantimentos padrão, das coisas padrão estavam disparando. Eles não conseguiam viver e agora esses preços estão caindo.
Então chame-os de mantimentos, mas isso está caindo. A energia está caindo. E as taxas de juros estão caindo. Tudo está caindo. E as taxas de juros, a beleza disso é que quando refinanciamos a dívida, você sabe, as dívidas se tornaram um fator tão grande neste país. Vamos começar a pagar a dívida com tarifas e outras coisas. Mas é um fator tão grande porque a taxa de juros é tão alta. Bem, agora isso está caindo bastante, então o nosso orçamento vai parecer muito melhor porque os custos de juros estão bem mais baixos. Eu acho que fiz isso. Ok. Muitos israelenses estão assistindo você agora no último programa. Bom, qual é a sua maneira específica? Espero que gostem de mim. De tirar os reféns do cativeiro horrível. Sim, estamos nos esforçando muito para tirar os reféns. Estamos considerando outro cessar-fogo. Vamos ver o que acontece. Mas nós queremos tirar os reféns. O povo israelense quer que os reféns sejam libertados. Mais do que qualquer coisa, eles querem que os reféns sejam libertados. Este homem está trabalhando muito duro conosco para fazer isso. Quero dizer, eu não sei, espero que ele esteja sendo apreciado porque ele tem sido um grande líder. Ele está trabalhando muito, muito duro nos reféns e em muitas outras coisas. E há muitas coisas em que você tem que trabalhar. É um lugar difícil no mundo, não é? Eu tenho um bom parceiro. Sim, você tem um bom parceiro. E nós também. Nós estamos trabalhando muito duro nos reféns. Senhor presidente, senhor. Sim, por favor. Se você vai negociar um novo acordo com o Irã, pode explicar como será mais eficaz do que o JCPOA? Bem, eu realmente não posso dizer isso, mas acho que será o diferente e talvez muito mais forte. Mas eles ficaram tão felizes quando fizemos aquele primeiro acordo porque conseguimos tirar muita coisa. Você sabe, eu tive pessoas bem aqui neste escritório, este belo salão oval. Eles vieram, 10 pessoas, reféns, você sabe disso. E eu disse a eles, então como foi? E as histórias que eles me contaram, quero dizer, como exemplo, eu disse a eles, havia algum sinal de amor? Vocês estavam lá. 10 pessoas, e são apenas 10, mas é bastante representativo. O Hamas mostrou algum sinal de, tipo, ajuda ou simpatia por vocês. Eles piscavam para vocês, deram um pedaço de pão a mais, deram uma refeição extra. Tipo, você sabe, você pensa em fazer como o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu em outros lugares. As pessoas tentariam ajudar pessoas que estavam em sofrimento inacreditável. Eles disseram, não. Eu disse, todos eles. Eu disse, eles já piscavam para vocês. Tipo, vocês vão ficar bem. Vocês vão ficar bem. Não, eles não faziam isso. Eles nos batiam. O ódio é inacreditável. E as vidas, você sabe, eles viviam em um cano. Não era realmente um túnel, era um cano. E eles sempre achavam que estavam sufocando, que iam sufocar. Então eles abriam o cano e tinha cerca de 1 metro de altura. Isso não é... Você sabe, ouvimos que túneis são ruins, mas canos são piores. E as histórias que ouvi foram incríveis. Mas eu apenas disse, havia algum sinal de potencial amor ou afeição? E não havia nenhum, foi incrível para mim. Não havia nada como, aqui pegue isso, é uma refeição extra, ou algo assim. Eles viviam como no inferno, eu não sei. Eles eram incríveis para mim porque pareciam ser bastante normais. Eles não estavam marcados. Mas eu garanto que por dentro eles têm que estar marcados. E um estava lá, por 356 dias, outro está lá, por cerca de 180 dias. Você sabe, muito tempo, e essas são pessoas que foram realmente tratadas horrivelmente. Eu nunca vi nada parecido, na verdade. Fiquei muito surpreso ao ouvir a resposta, sim. Obrigado, senhor presidente. Há 2 ou 3 países que na sua lista você sente que estão mais avançados em reduzir suas tarifas? Eu acho que há Bem, eu acho que há muitos que querem se livrar das tarifas agora. União Europeia. Quero dizer, por mais mal que eles nos trataram, você sabe, essencialmente reduziram suas tarifas de carros. Acho que eles reduziram para 2,5. E ouvi, talvez para nada. Mas, senhor... Mas não são apenas tarifas, são tarifas não monetárias. São tarifas onde eles colocam coisas que tornam impossível para você vender um carro. Não é uma questão de dinheiro, eles tornam tão difícil os padrões e os testes.
Eles deixam cair uma bola de boliche no topo do seu carro de uma altura de 20 pés. E se houver um pequeno amassado, eles dizem, não, sinto muito, seu carro não qualifica. Quando o mesmo carro da Alemanha ou qualquer outro também amassaria, a menos que você tenha um tanque de guerra, vai amassar. Então eles criam regras e regulamentos que são projetados por um único motivo, que você não pode vender seu produto nesses países e não vamos deixar isso acontecer. Essas são chamadas de barreiras não monetárias. Eles criam barreiras que são tão difíceis que é impossível qualificar. Então as tarifas são uma grande parte disso, mas há outra grande parte, e essas são as barreiras. Eles também fazem outra coisa. Eles manipulam sua moeda e a desvalorizam. Eles querem desvalorizá-la, querem ter moedas baixas, sabe? Parece melhor ter uma moeda alta, um dólar forte ou o que for, mas eles desvalorizam sua moeda e quando ela compete com a nossa, é muito difícil vender um trator. É muito difícil vender produtos porque a moeda deles é baixa e a nossa é muito mais alta, relativamente. E assim torna-se muito difícil. Eu falo com muitas empresas que fazem negócios, empresas de tratores, e elas dizem, é tão difícil vender porque o que eles fizeram foi desvalorizar o iene ou desvalorizar o yuan. Ou eles desvalorizaram sua moeda, então é muito difícil competir. Nós não queremos isso também. Então temos muitas coisas sobre as quais estamos conversando, mas vamos consertar isso corretamente. E será justo para todos. E no final acho que teremos um mundo que se sai muito melhor, sabe? Mas eles têm que respeitar os Estados Unidos. Ocupação. E ninguém além de mim faria isso. Ninguém além de mim faria isso. Sabe, seria bom cumprir um mandato tranquilo e fácil. Mas temos a oportunidade de mudar a estrutura do nosso país. Temos a oportunidade de redefinir as bases do comércio. Perdemos bilhões de dólares. Perdemos cerca de 2 trilhões de dólares por ano no comércio. Perdemos 1 trilhão de dólares por ano para a China. 1 trilhão. Perdemos centenas de bilhões de dólares por ano no comércio com a China. Perdemos centenas de bilhões de dólares no total. Provavelmente perto de 2 trilhões de dólares. Por que faríamos isso? Primeiro, por que faríamos isso? E então você tem que perguntar, isso é sustentável? Depois você ouve sobre todas as pessoas que dizem, bem, déficits. Se temos um déficit com um país, ou se o país tem um grande superávit conosco, como a China tem um superávit massivo, que eles pegam e gastam em seu exército. Bem, nós não queremos isso. Eu não quero que eles peguem 500, 600 bilhões de reais por ano e gastem em seu exército. Eu não quero que eles gastem dinheiro em seu exército. Eu não deveria ter que gastar dinheiro. Nós também não deveríamos ter que gastar. Porque você sabe, espero, e eu disse isso ao presidente Xi, espero que seja dinheiro que nunca vamos usar. Em outras palavras, porque não vamos usar essas armas incríveis que temos e que eles têm. Nós não queremos isso. Então, vai ser muito interessante. É a única chance que nosso país terá para redefinir a mesa, porque nenhum outro presidente estaria disposto a fazer o que estou fazendo ou mesmo passar por isso. Agora, eu não me importo de passar por isso porque vejo uma bela imagem no final. Mas estamos fazendo um progresso tremendo com muitos países. E os países que realmente se aproveitaram de nós agora estão dizendo, por favor, negociem. Você sabe por quê? Porque eles estão sendo duramente derrotados. Por causa do que está acontecendo, eles estão sendo duramente derrotados. Eles estão sendo desvalorizados como países. Mas é a única chance que teremos para redefinir a mesa no comércio. E quando fizermos isso, vamos sair incrivelmente bem. Vamos ter um país economicamente forte novamente. E vamos ter aquelas fábricas que estão vazias por todos os Estados Unidos. Perdemos 90 mil plantas e fábricas. Pense nisso, 90 mil, você não pensaria que é possível. 90 mil plantas e fábricas. Desde o NAFTA, que foi a propósito, o pior acordo comercial já desenvolvido, já feito por qualquer país em qualquer lugar, o NAFTA. E eu encerrei o NAFTA, todo mundo disse que seria impossível. E eu o encerrei através do Congresso. Nós o encerramos. Você tinha que passar pelo Congresso. Era uma armadilha. Foi uma coisa horrível. E nós conseguimos.
O problema é que eles trapaceiam. Eles trapaceiam como loucos. O Canadá trapaceia, o México trapaceia, é apenas uma dessas coisas. Mas estamos redefinindo a mesa e vamos ter um ótimo comércio e vamos ter um país muito forte. Nosso país vai estar em um nível que talvez nunca tenha estado ou talvez, você sabe, nosso país foi o mais forte, acredite ou não, de 1870 a 1913. Você sabe por quê? Era tudo baseado em tarifas. Não tínhamos imposto de renda. Então, em 1913, algum gênio teve a ideia de vamos cobrar das pessoas do nosso país, não, dos países estrangeiros que estão explorando o nosso país. E o país nunca teve esse tipo de riqueza. Tínhamos tanta riqueza que não sabíamos o que fazer com o nosso dinheiro. Tínhamos reuniões, tínhamos comitês. E esses comitês trabalham incansavelmente para estudar um assunto. Temos tanto dinheiro, o que vamos fazer com ele? Para quem vamos dar? E espero que estejamos nessa posição novamente. Senhor presidente. Sim. Você planeja reduzir as tarifas que seu governo impôs sobre os produtos israelenses, os 70%? Sobre o quê? Sobre produtos israelenses, 70% planeja reduzir. Bem, estamos falando sobre um acordo comercial totalmente novo. Talvez não. Talvez não. Não se esqueça. Ajudamos muito Israel. Você sabe, damos a Israel 4 bilhões de dólares por ano. Isso é muito. Parabéns a propósito. Isso é muito bom. Mas damos a Israel bilhões de dólares por ano. Bilhões. Um dos mais altos e damos muito. Damos dinheiro a muitos países. Você não acreditaria se eu dissesse que damos muito dinheiro ao Afeganistão. Você sabia disso? Porque isso foi um acordo de Biden, outro acordo de Biden. Ele não apenas nos envergonhou com isso, mas eles dão bilhões de dólares ao Afeganistão, certo? Então, mas não, nós cuidamos bem dos nossos amigos e não cuidamos dos nossos inimigos. Não estamos mais cuidando dos nossos inimigos, mas cuidamos dos nossos amigos. David Herbert, para o The Times of Israel. As FDI estão lutando novamente na faixa de Gaza. Acha que isso pressiona o Hamas para um acordo? Bloquear a ajuda humanitária também é uma ferramenta efetiva? Bem, você sabe como me sinto sobre a faixa de Gaza. Acho que é uma propriedade incrivelmente importante. E acho que é algo em que estaríamos envolvidos. Mas você sabe, ter uma força de paz como os Estados Unidos lá, controlando e possuindo a faixa de Gaza, seria uma coisa boa. Porque agora, tudo o que é, por anos e anos, tudo o que ouço é sobre mortes, Hamas e problemas. Se você pegar as pessoas, os palestinos, e movê-los para diferentes países, e você tem muitos países que fariam isso, e você realmente tem uma liberdade, uma zona de liberdade. Você a chama de zona de liberdade. Uma zona livre é uma zona onde as pessoas não vão ser mortas todos os dias. Isso é um lugar. E tanto. Sabe como eu chamo isso? Um ótimo local, onde ninguém quer morar porque realmente não querem. E quando eles tinham quando eles têm uma boa vida, uma vida real, onde o Hamas e todos os problemas que eles têm, o nível de mortes na faixa de Gaza é simplesmente incrível. E eu disse isso. Eu não entendo por que Israel algum dia desistiu disso. Israel era dono disso. Não foi este homem, então eu posso dizer isso. Ele não teria desistido disso. Eu o conheço muito bem. De jeito nenhum. Eles pegaram uma propriedade à beira-mar e deram para as pessoas em troca de paz. Como isso funcionou? Não funcionou bem. A imigração então, senhor presidente. A imigração? Qual imigração? Plano Trump. De Gaza. Sim, bem rápido. Tudo o que é um conceito que eu tive, que acho bom, e agora as pessoas estão copiando. Você sabe, talvez você queira contar a eles, as pessoas estão falando sobre o plano Trump. Puxa, por que não fazemos isso? Você gostaria de responder a essa pergunta? Eu acho que o que o presidente falou é, antes de tudo, dar às pessoas uma escolha. Sabe, os habitantes de Gaza estavam fechados. E qualquer outro lugar, inclusive em arenas de batalha, quero dizer, seja na Ucrânia ou na Síria ou em qualquer outro lugar, as pessoas podiam sair. Gaza era o único lugar onde eles os trancaram. Nós não os trancamos. Eles foram trancados. E o que há de errado em dar às pessoas uma escolha? Agora estivemos conversando, inclusive durante o almoço, sobre alguns países.
Não vou entrar neles agora. Estão dizendo, sabe, se os habitantes de Gaza quiserem sair, queremos recebê-los. E eu acho que isso é a coisa certa a fazer. Se você der, sabe, vai levar anos para reconstruir Gaza. Enquanto isso, as pessoas podem ter uma opção. O presidente tem uma visão. Os países estão respondendo a essa visão. Estamos trabalhando nisso. Espero que tenhamos boas notícias para você. Eu vou dizer, as pessoas amam. Desculpe, as pessoas realmente amam essa visão. É uma visão de longo prazo. Mas o mais importante é que seja um campo seguro, porque você está bem no meio do Oriente Médio. Você está bem ao lado de Israel. Nunca deveria ter sido entregue. Não deveria ter sido entregue por Israel. Eu não sei por que eles fizeram isso. Quer dizer, eu sei por quê. Porque eles prometeram paz. Mas isso não funcionou muito bem, porque é uma das áreas mais perigosas do mundo. Gaza é um dos lugares mais perigosos do mundo. Então eles entregaram com uma boa intenção e não funcionou dessa forma. Muitas pessoas gostam do meu conceito, mas você sabe, há outros conceitos que eu também gosto. E há alguns conceitos que eu não gosto. Sabe o que eu não gosto? Do jeito que está agora, porque agora é uma armadilha mortal perigosa. Gaza. Sim. Senhor presidente. Obrigado, senhor. Você pode falar um pouco sobre sua possível reunião com Vladimir Putin? Você ainda planeja se encontrar com ele? Isso poderia acontecer na Arábia Saudita? E talvez você pudesse elaborar um pouco mais sobre não fornecer drones. Então, a razão pela qual não estamos falando sobre tarifas com a Rússia é porque essencialmente não estamos fazendo negócios com a Rússia, porque eles estão em guerra. E eu não estou feliz com o que está acontecendo com os bombardeios. Eles estão bombardeando como loucos agora, eles estão bombardeando. Eu não sei o que está acontecendo lá. Essa não é uma boa situação. Então estamos nos reunindo com a Rússia, estamos nos reunindo com a Ucrânia. E estamos chegando meio perto. Mas eu não estou feliz com todos os bombardeios que estão acontecendo na última semana ou algo assim. Horrível. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Obtenha o poder. Em termos de tarifas. Olha, fomos enganados e aproveitados por 40, 50, 60 anos. E a razão pela qual fomos enganados e a maneira como fizeram isso foi através de tarifas. Eles cobraram tarifas, números massivos de dólares. E quando você olha para a China, quando assumi, estava em 507 bilhões de reais que eles estavam fazendo. Eu chamo de fazer. Muitas pessoas dizem, não significa nada ter um superávit. Significa muito, na minha opinião. É quase como uma demonstração de lucros e perdas. E quando assumi, era 107 bilhões. Bilhões que... China, este é originalmente o primeiro mandato. E fomos muito, muito duros com eles, porque estavam pegando esse dinheiro e construindo um exército com ele. Então, quando Biden entrou, ele deixou eles saírem impunes. Ele não tinha ideia. Vou te dizer uma coisa. Aquele homem não tinha ideia do que estava acontecendo, seja na fronteira, na China ou em qualquer outra coisa. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. E eles enlouqueceram. A China enlouqueceu. E o dinheiro que eles fazem é ridículo, certo? Isso simplesmente não vai acontecer. E com sorte nos daremos bem com a China. Se conseguirmos, ótimo. E se não conseguirmos, tudo vai em tamanho. Mas não podemos deixar isso continuar. Porque isso é um abuso. Eles abusaram das pessoas pobres que se sentaram nesta cadeira. Aquele pobre Biden. Ele foi abusado por eles. Eles se aproveitaram dele. Eu estou surpreso. Sabe, eles têm pessoas inteligentes. Eram lunáticos da esquerda radical, mas são inteligentes. Estou surpreso que eles permitiram que isso acontecesse. Mas vamos trazer um grande comércio e seremos justos com outros países. E eu vou dizer isso praticamente. Todos os países querem negociar. Se eu não tivesse feito o que fiz nas últimas semanas, você não teria. Qualquer um quer negociar. Nós teríamos ido a esses países que querem conversar e eles estavam bem. Nós não queremos conversar. Agora eles estão vindo até nós. Eles estão oferecendo coisas como até mesmo o BBN. Isso é irrelevante porque é um tipo diferente de relacionamento. Mas ele começou nossa conversa hoje dizendo que está cortando todas as tarifas. Ele está cortando tudo. Ele vai chegar a uma base livre. Ele vai fazer coisas que... Para ser justo, outros países, se dissessem isso,
nunca teriam sequer pensado em fazê-lo. Agora eles estão nos oferecendo coisas que nunca teríamos sequer pensado em pedir, porque estão passando por muitas dificuldades. E a dificuldade é que eles se aproveitaram de nós e finalmente revidamos. As tarifas tornarão este país muito rico. Somos ricos de qualquer forma, mas somos ricos de uma certa maneira. Temos 36 trilhões de dólares em dívida. Eu quero me livrar disso. E podemos fazer isso rapidamente com acordos adequados. Então, quando os países não nos permitem vender nosso produto, mas nós permitimos que eles vendam o deles, quando nos cobram quantias enormes de dinheiro pelo privilégio de entrar em seu país, esses dias acabaram. Ok. Sim. Vá em frente. Senhor. Meu? Sim. Ele parece surpreso. Obrigado, senhor presidente. Sobre o Irã. Sim. 2 perguntas. Por favor, dê detalhes sobre onde a reunião de sábado será. Eu não posso te dizer isso. Eu só posso te dizer que há uma reunião importante acontecendo entre nós e o Irã. Isso acontecerá no sábado. E é no mais alto nível. E a segunda pergunta sobre isso. Muitas pessoas acham que essas conversas não vão levar a lugar nenhum porque os iranianos... Eles estão certos. Não desistirão. Eu acho que isso também é uma possibilidade. Se a diplomacia falhar, os Estados Unidos, sob sua liderança, estão prontos para tomar uma ação militar para destruir o programa nuclear do Irã e remover essa ameaça? Eu acho que se as conversas não forem bem-sucedidas com o Irã, acho que o Irã estará em grande perigo. E eu odeio dizer isso. Grande perigo. Porque eles não podem ter uma arma nuclear. Então isso é um sim. Sabe, não é uma fórmula complicada. O Irã não pode ter uma arma nuclear, é só isso. Não pode ter. Agora temos países que têm poder nuclear que não deveriam ter. Mas, tenho certeza de que seremos capazes de negociar isso também como parte disso, mais adiante. Mas o Irã não pode ter uma arma nuclear. E se as negociações não forem bem-sucedidas, eu realmente acho que será um dia muito ruim para o Irã, se for esse o caso. Sim? Sim, por favor. Senhor presidente, não. O dia 7 de outubro foi o golpe fatal para a solução de 2 estados e considera classificar a Autoridade Palestina como uma organização terrorista por financiamentos ao terror escravo. Então, 7 de outubro foi um dia horrível que algumas pessoas, elas negam. Agora, eu não posso acreditar que eles negam do ponto de vista disso. Eles fazem isso porque acham que é bom politicamente. Mas outubro, eu vi as fitas, eu vi coisas que você não quer ver. O dia 7 de outubro foi um dia horrível e será lembrado como um dos dias realmente ruins na história do mundo. Foi um dia horrível, coisa que aconteceu. E eles pegaram algumas dessas pessoas. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava com os 10 reféns há algumas semanas, eu disse, então quantos são? 59. Eu disse, então 59. Então podemos conseguir 59. Eles meio que conheciam o território muito bem. E eu perguntei, como eles estão? Eles disseram, bem, apenas 24 estão vivos. O resto está morto. E são jovens em grande parte. Jovens não morrem. Você sabe, jovens têm uma capacidade incrível de viver. Eles podem sobreviver a coisas horríveis. Mas estes são jovens. E quando disseram isso, 24 estão vivos e o resto está morto. E você sabe, tive pais que vieram, pais israelenses em grande parte. Temos alguns americanos e acho que temos um restante. Alex, temos um restante. Mas tive pais israelenses que vieram até mim em eventos e disseram, meu filho está lá. Eu disse, bem, como ele está? Bem, ele está morto. Mas você poderia me fazer o maior favor de todos? Você poderia trazer o corpo dele de volta para casa? Eles falaram sobre um jovem menino morto e uma jovem menina morta, como se estivessem vivos. Isso pode ter algo a ver com religião. Isso pode ter algo a ver com, eu acho, talvez qualquer pai seria. Mas eu fiquei surpreso. Eles disseram, Senhor, meu filho está morto. É tão importante trazer esse corpo de volta para casa. Eu fiz essa pergunta como se ele estivesse vivo.
Então você tem muitos deles mortos e poderemos trazê-los de volta. Mas é uma coisa horrível que aconteceu. São em grande parte jovens, alguns mais velhos também, francamente. E essas pessoas viveram no inferno. Quando eles saíram, o segundo grupo que saiu, eles pareciam que acabaram de sair de um campo de concentração. Eles pareciam exatamente como as fotos que vejo dos anos 1940, dos campos de concentração. E então eles melhoraram um pouco, sabe? Mas aquele segundo grupo, que aquelas pessoas saíram e eu disse, isso é inacreditável. Estamos voltando a um capítulo na história que é um dos piores de todos os tempos. É realmente muito ruim. Ok, nós temos agora 7 trilhões de dólares. Pense nisso. 7 trilhões de dólares em compromissos de empresas querendo entrar. Da Apple a muitas empresas. Muitos de Taiwan. O quê? O quê? A pergunta leva tempo. Bem, você está me fazendo uma pergunta ou está me dizendo, sim, leva tempo. Sabe, você tem que construir uma coisa chamada fábrica. Você tem que construir sua energia. Você tem que fazer muitas coisas. Estou dando a eles energia. Sabe, vamos deixá-los construir suas próprias usinas de energia. Elas serão deles. Essencialmente, eles vão estar encarregados da usina elétrica porque nossa energia não é confiável o suficiente. Você tem uma rede que é antiga e suscetível a muitas coisas, incluindo bombardeios, clima e muitas outras coisas. E vamos dar a eles um tempo recorde em termos de aprovações de usinas elétricas. A maioria deles quer construir usinas elétricas. Precisamos de quantidades massivas de eletricidade se quisermos competir com a China e outros. E, curiosamente, estamos muito à frente agora na corrida da IA com a China. Mas a maneira como perdemos essa corrida é se não pudermos fornecer eletricidade para eles. Mas temos mais usinas sendo construídas. Temos tudo. Estamos indo tão bem. E queremos manter assim. E as tarifas serão uma parte importante disso. Mas uma das outras coisas, Lee Zeldin fez um trabalho fantástico, chefe de proteção ambiental. E ele está fazendo aprovações muito rápidas para as pessoas obterem. Para grandes empresas que vão construir uma planta que vai custar bilhões de dólares. E vamos conseguir para eles suas aprovações. Eles têm que ser ambientalmente perfeitos, tudo em ordem, mas vão ser em tempo recorde, questão de meses em vez de muitos anos. Você acha que a influência da Turquia na Síria pode realmente torná-la um país melhor e mais pacífico, ou vice-versa? Bem, eu tenho ótimas relações com um homem chamado Erdogan. Você já ouviu falar dele? E eu gosto dele e ele gosta de mim, e sei que a imprensa vai ficar muito zangada. Ele gosta dela querer o que eu faço e ele gosta de mim. E nunca tivemos um problema e passamos por muita coisa e nunca tivemos um problema e sempre foi bom. Nós, como você se lembra, conseguimos nosso ministro de volta da Turquia, você se lembra disso. E isso foi um grande acontecimento na época. E nós o trouxemos de volta. E eu disse ao primeiro-ministro, eu disse, talvez. Se você tiver um problema com a Turquia, eu realmente acho que vou conseguir resolver. Você sabe, eu tenho um relacionamento muito bom com a Turquia e com seu líder. E acho que seremos capazes de resolver isso. Então espero que isso não seja um problema. Eu não acho que será um problema. Agora, dito isso, acredito que foi a Turquia. E eu disse isso a ele. Eu disse isso. Eu disse, parabéns. Você fez o que ninguém conseguiu fazer em 2000 anos. Você assumiu a Síria com nomes diferentes. Mas a mesma coisa. Eu disse, você assumiu, ele assumiu através de intermediários. Ele disse, não. Não fui eu. Eu disse, foi você, mas tudo bem. Você não precisa dizer bem, talvez tenha sido eu. Ok? Mas o que ele fez, ele disse, veja, ele é um cara durão e muito inteligente. E ele fez algo que ninguém foi capaz de fazer. Sabe, você tem que reconhecer isso. Qualquer problema que você tenha com a Turquia, eu acho que posso. Então, quero dizer, desde que você seja razoável. Você tem que ser razoável. Nós temos que ser razoáveis. Muito obrigado a todos. Agradeço. Obrigado.